Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Nós vamos dar início agora a mais um Clube da Revista, o importante pilar dos 5 pilares do nosso MyFenta, da nossa mentoria MyFenta. O Clube da Revista ele tem como proposta, uma vez por semana, falarmos sobre um artigo científico de relevância, sempre associado ao tema da semana, né? Então, no domingo nós proferimos uma aula sobre os anestésicos halogenados, os inalatórios, e hoje nós vamos bater um papo sobre pré e pós-condicionamento farmacológico com sevoflurano, né? Um assunto tão importante, né? Essas drogas já classicamente conhecidas por proteger os tecidos nos eventos de isquemia e reperfusão, principalmente em cirurgia cardíaca, também em cirurgia torácica, ela protege o pulmão, inclusive o pulmão da síndrome do desconforto respiratório agudo. Já existem evidências também que há uma proteção renal e também hepática, mas nunca foi feito um trabalho investigando de maneira tão clara pré- e pós-condicionamento versus uma anestesia venosa total. Vamos ver se tem alguém querendo entrar aqui, vamos dar uma olhada. Tudo certo. Muito bem. Então vamos dar início ao nosso Clube da Revista. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Larroca Vieira, eu sou médico anestesiologista há praticamente 25 anos, tá? Sou TSA desde 2003, sou um dos chefes da residência médica ao lado de outros colegas, sou fundador do canal Fentanews, professor universitário homenageado por turmas de odonto, farmácia, e mais de 1.500 cirurgias, mais de 30 residentes nos ajudando para oferecer para vocês o que há de melhor em mentoria de anestesiologia online nesse país, tá? O canal vem crescendo em todas as regiões do Brasil e isso deve-se aos 5 pilares, né? Se por um lado a gente tem muito academicismo, como estamos fazendo agora, por outro, nós temos uma descontração com os nossos Fentacasts, com uma linguagem mais leve, né? E temos também uma pegada prática com as filmagens, né? Então, a gente tem parte teórica, tem parte prática, tem macete e tem parte de requinte. Então, é muito completa a mentoria MyFenta com seus 5 pilares. O Clube da Revista, que é o que nós estamos fazendo hoje, as aulas que fizemos no domingo, as anestesias filmadas, nós temos um acervo, a mentoria online, eu à disposição do aluno mesmo, de 7 da manhã às 11 da noite, e a programação Fentacast do Spotify. Bom, Economic Evaluation of Pharmacologic Pre- and Post-Conditioning with Sevoflurane compared with total intravenous anesthesia in liver surgery, a cost analysis, né? Então, a proposta desse trabalho é analisar o custo, né, em pacientes submetidos à cirurgia hepática, quando o mesmo é submetido a uma anestesia venosa total, portanto, sem condicionamento farmacológico, ou quando, no outro grupo, nós introduzimos o sevoflurano de maneira pré-isquemia ou pós-isquemia reperfusão e avaliarmos a incidência de complicações, tempo de internação no hospital e custo. Esse trabalho ele foi realizado no Camp Hospital, que fica na cidade de Winterthur, que é uma comuna da Suíça. Aí está a cidade de Winterthur, onde fica o Camp Hospital, que é esse aqui. Pessoal, a questão do condicionamento farmacológico, ela é apenas parcialmente compreendida, tá? Acredita-se que
como mostra aí a última linha, não a estrutura éter do sevoflurano e outros halogenados, mas algumas outras partes do mesmo, bem como alguns metabólitos, poderiam, como mostra a primeira linha, interferir em canais de potássio mitocondriais, a alterar a capacidade de consumo energético da célula, deixando-a mais resistente aos mecanismos de isquemia e reperfusão, e melhorando o desfecho quando comparado à anestesia venosa total. Tá? Haveria também alguma ação na adesão celular por parte do sevoflurano. É ainda mal compreendido, mas o fato é que, quando a gente administra anestesia balanceada, né, em cirurgia cardíaca, em tórax, alguma evidência também em neuro, hepatectomias e até nefrectomias, há melhor desfecho. Esses pacientes, eles complicam menos, eles ficam menos tempo em hospital e tudo indica que realmente há um efeito protetor muito forte dos halogenados, particularmente do sevoflurano, quando comparado à anestesia venosa total. E nós sabemos que há uma tendência do uso da anestesia venosa total por parte dos médicos anestesiologistas, por uma série de fatores, né? A começar pela questão da náuseas e vômitos, né? São drogas associadas a menos desfechos de náuseas e vômitos. Além disso, são fármacos, quando feitos em infusão-alvo controlada, com uma predição farmacocinética mais precisa muitas vezes, né? Então, há uma tendência hoje, um viés do médico anestesiologista em preferir a venosa total à balanceada, que é um erro crasso. Tá? A literatura mostra de maneira muito robusta que a melhor anestesia, de uma maneira geral, quando não há contraindicações, é a balanceada multimodal. Tá? Quando a gente usa vários agentes venosos em doses baixas e concentrações igualmente baixas de halogenados. Leia-se, sevoflurano aí 1%, 1,5%. Em contrapartida, alguns trabalhos, eles falharam em mostrar a vantagem dos halogenados no que se refere à proteção. E mais que isso, né, alguns mostram malefícios, como aumento de beta-amiloidoses, né, em neurônios, perpetrada por esses fármacos. De qualquer forma, é muito importante que a gente compreenda que a evidência atual, ela fala a favor do uso dos halogenados, associados a uma anestesia venosa multimodal, ok? A questão do custo hospitalar tem sido cada vez mais valorizada por uma série de motivos. Nós vivemos num mundo de transformação, onde pequenos hospitais e pequenas empresas não sobrevivem mais. A gente, para estar no mercado, tem que ser gigante. Nós temos aí a verticalização na medicina. Então, a participação do médico nesse processo passa a ser crucial. Nós somos cobrados por isso. Não usa mais em grandes centros, em país de primeiro mundo, pagar o médico como se paga aqui no Brasil. Nós vamos ser cobrados cada vez mais a trabalhar com o desfecho como uma meta para o ganho, e esse desfecho vai incluir custo cada vez mais. Então, horas trabalhadas de enfermeiros, outros médicos, tempo de UTI, necessidade ou não de hemotransfusão, necessidade ou não de outros procedimentos cirúrgicos associados ao que você fez como complicação dele, e o tipo desse procedimento cirúrgico, tudo junto, vai levar um custo final, que se for muito grande, você vai ser cobrado e você vai receber menos. Então é muito importante esse assunto do pré-condicionamento ou do pós-condicionamento com o sevoflurano, porque tudo indica, e esse trabalho nós vamos ver se vai mostrar isso, que o custo final diminui quando a gente acrescenta halogenado, porque os halogenados protegem os tecidos, principalmente do mecanismo de isquemia e reperfusão. Bom, o trabalho em questão, ele utilizou, na realidade, pessoal, 2 trials que já tinham sido realizados entre os anos de 2008 e 2010, nesse Camp Hospital. Esses 2 trials que já tinham sido realizados, tá? Eles tinham como alvo, como desfecho,
principal a disfunção hepática. Então, eles compararam entre esses dois grupos, né, o grupo com sevoflurano e o grupo com anestesia venosa total, o nível de agressão hepática sofrido em ambos. E ele mostrou que na anestesia venosa total, a TGO e a TGP foi mais tocada, tá? Então, esse trabalho que a gente está falando agora aproveitou esses dois trials, que inicialmente tinham como objetivo o desfecho de TGO e TGP, mas extraiu deles todos os dados necessários para ter uma ideia de custo e de complicação, porque os dois trabalhos eram muito fartos em dados associados a isso. Custo, complicações, tempo de internação, né? Então, isso foi muito útil para o que a gente quer aqui. Então, os pacientes foram chamados novamente para um novo termo de consentimento, tá? E os trabalhos eles foram retratados estatisticamente, tendo agora como meta complicações, número de horas trabalhadas de enfermeiros e médicos no pós-operatório, dias de UTI, né? E o custo final, ok? Então, esse trabalho em questão, os pacientes eleitos foram pacientes escalados para cirurgias eletivas de hepatectomias não cirróticos, tá? Cirurgias laparoscópicas e de urgência foram descartadas, bem como desfechos muito trágicos, ou que exigiam a aplicabilidade de recursos que levavam um custo muito fora da média. Teve alguns pacientes aí onde mais de $200 mil foi empregado. Esses foram descartados, ou quando o desfecho foi morte, porque isso atrapalha a avaliação do custo. Porque o paciente morrendo, você corta o número de diárias, não tem como você avaliar o quão caro seria, tá? Então, foram pacientes em que tudo isso foi tratado em 2015, mas o trabalho, na realidade, teve uma coleta bem anterior. O trabalho inicial, que visou TGO e TGP, né, foi feito em coletas de 2006, 2007, 2008 e 2010. Bom, a técnica anestésica nesses pacientes, a técnica empregada, né, então, na realidade, no grupo controle, foi uma venosa total com alvo de propofol associado a remifentanil, fentanil e atracúrio. E no grupo intervenção, que foi aquele onde a gente lançou mão do sevoflurano, antes da isquemia hepática, da manobra de Pringle, 30 minutos antes, a 3,2%, ou no grupo pós-condicionamento, coincidido com o fim da manobra de Pringle na reperfusão, tá? Então, foi feito dessa maneira. O grupo controle foi a venosa total e o grupo intervenção, associação do Sevorani, pré-condicionamento ou pós-condicionamento. No pré-condicionamento, 30 minutos de exposição antes da isquemia, tá? Onde foi feita uma ligadura ali da cava, da porta, perdão, ou pós-condicionamento, no momento do fim da manobra de Pringle, né, no momento da reperfusão. Tem gente querendo entrar aqui, deixa eu aceitar. Que eu não gosto de deixar os meus mentorandos que querem participar ao vivo de fora. Pronto. Vamos retomar. Onde que a gente estava? Estávamos aqui. Então, no grupo controle já falamos, no grupo intervenção, o sevoflurano meia hora antes da isquemia, no modo pré-condicionamento, e no pós-condicionamento, coincidindo com a reperfusão. Bom, a isquemia foi realizada com mercilene de 4 milímetros para fazer uma ligadura transitória da porta para isquemiar o fígado, né? A PVC mantida entre 0 e 5 milímetros de mercúrio para mitigar sangramento. Isso é clássico nessas cirurgias,
né? Nós estamos acostumados com isso. Às vezes a gente usa até tridil, né, para diminuir a pré-carga, para poder atingir essa PVC desejada. E a necessidade da UTI foi de acordo com cada paciente, individualizado. Bom, em relação à população inicial, quase 400 pacientes, como vocês podem ver na primeira linha, né? O grupo pré-condicionamento e pós-condicionamento, mais ou menos meio a meio. Só que à medida que os pacientes foram caindo naqueles critérios de exclusão, no final, nós tivemos aí o grupo controle com aproximadamente 52 pacientes e o grupo intervenção com Cevorani pré, 30 e pós, 48. Em relação à diferença estatística no que se refere, como vocês podem ver na parte inferior esquerda da tela, idade, asa, gênero, né? E não houve diferenças estatísticas significativas. Em relação aos resultados, né? Houve uma diminuição significativa das complicações no grupo intervenção, sevoflurano. Diminuição significativa do custo do grupo sevoflurano. Diminuição significativa no tempo de UTI no grupo em que foi usado sevoflurano. Ou seja, muito melhor do que a venosa total. Não houve diferença no benefício entre a administração do sevoflurano antes da isquemia, que seria o pré-condicionamento, ou pós, né, no momento da reperfusão. Então, o paciente se beneficiou de maneira igual. Pontos fortes e fracos do estudo. Vamos falar dos pontos fracos do estudo. O N foi muito pequeno, porque o objetivo, lembra, inicial, era avaliar alterações hepáticas no que se refere a marcadores de TGO e TGP. Então, para efeito de custo, o ideal é que o N fosse bem maior do que o demonstrado na tela anterior. Os dados eram antigos, né? Tudo foi tratado em 2015, foi coletado lá em 2006, 2008. E o grupo pós-condicionamento, ele não foi totalmente duplo cego. Não foi possível. Em relação aos custos, né? Observem bem, o grupo intervenção, o custo final foi cerca de $3 mil a menos, né? Isso foi estatisticamente relevante. Em relação às complicações, né? Observem que as complicações no grupo intervenção sempre foram menores, como mostra aí N igual a 78, as complicações, podem observar, sempre menores no grupo intervenção do que o controle, tá? Dias de UTI, 11 contra quase 14, isso foi muito significativo estatisticamente, tá? Então, assim, houve claro benefício do pré-condicionamento e pós-condicionamento do sevoflurano. Tratamento associado, né, de custos, associado a complicações maiores, né? Novamente, a gente teve aí, principalmente no grupo pré-condicionamento, uma vantagem em relação ao grupo controle. No grupo pós, houveram alguns vieses que prejudicaram isso, associado ao tamanho do grupo. Novamente, a imagem aí reforçando a questão dos custos, né? E, acima, a classificação de Clavendino, que serviu para nortear o tipo de desfecho desfavorável, de complicação que teve no pós-operatório, tanto do grupo controle quanto do grupo sevoflurano, né, que foi desde complicações discretas até complicações grau 5, que foi inclusive descartada, né, dessa classificação de Clavendino. As conclusões é que o sevoflurano é eficaz tanto como pré quanto pós-condicionamento. Ele diminui custos, não exige treino, principalmente quando ele é usado pós-condicionamento, né? Porque pré-condicionamento, particularmente na cirurgia hepática, é um pouco mais complicado, porque você tem que contar 30 minutos antes da isquemia, da ligadura da porta. Pós-condicionamento é fácil. Terminou ali a manobra, você abre, não tem muito limite, tá? Não podemos extrapolar, entretanto, para outros halogenados. Muito bem.
Então, pessoal, a mensagem que esse interessante trabalho que aproveitou outros 2 trials deixa para a gente é que a anestesia venosa total tem suas indicações, ela é muito elegante em alguns casos, mas, de uma maneira mais ampla, o que a literatura nos mostra é que o tipo de anestesia que mais protege os tecidos é a balanceada. E, de fato, a anestesia mais utilizada em todo o mundo é a anestesia multimodal balanceada, sim, com baixas concentrações de halogenado. E hoje, o anestésico inalatório mais utilizado no mundo é o sevoflurano, que ele é, de fato, o halogenado que mais se aproxima do halogenado ideal. Ele tem ótimo perfil em neuro, em cardio, em tórax. Ele tem um excelente perfil metabólico de apenas 3% de interferência. Apesar disso, não há descrição de nefrotoxicidade com sevoflurano, nem de hepatotoxicidade, muito pelo contrário, como mostrou esse trabalho, né, que já cita a proteção renal, e aqui, no caso, especificamente falamos do fígado, é muito pelo contrário. É uma droga de baixa pungência, portanto, adequada para indução inalatória em crianças. É um fármaco que é relativamente insolúvel no sangue, um coeficiente de partilha sangue-gás de apenas 0,6, é mais eficiente do que ele nesse aspecto de solubilidade, só o desflurano. Então, realmente, aquelas pessoas que, por conta de questões ambientais ou de exposição crônica, condenam os halogenados e acreditam que a venosa total seja a melhor anestesia de uma maneira genérica, elas estão na contramão da realidade e da literatura. Ok, pessoal? Então é isso. Professor. Pois não, Igor? A questão da náuseas e vômitos é facilmente revertida, né, com os antieméticos. O que é que você acha? É muito importante essa questão? A questão da náuseas e vômitos, Igor, quando do uso de concentrações baixas de halogenados, leia-se sevoflurano entre 1 e 1,5%, principalmente associado a uma anestesia opioid sparing, que é com baixas doses de opioide, levando em conta que nós vamos associar drogas que também têm uma proteção contra náuseas e vômitos, como é o caso da desmedotemidina, sim, náuseas e vômitos passam a ser um problema menor do que eram antigamente, quando a gente não fazia anestesia da forma como fazemos hoje. Isso sem contar os bloqueios guiados por ultrassom, que vêm a mitigar ainda mais as doses de anestésicos. Então, a gente pode fazer uma abordagem multimodal, também com antieméticos, né? Principalmente em pacientes de risco, né? Que são mulheres jovens, não tabagistas, né? Mulheres jovens não tabagistas representam o maior grupo de risco para náuseas e vômitos. Ok? Beleza, gente. Então, é isso aí. Foi um prazer estar com vocês em mais esse Clube da Revista e até o nosso próximo encontro.